Descolonizar a decolonização. Parece brincadeira, mas é verdade. Recentemente, o professor Vladimir Safatli fez um texto, um artigo chamado FMI, o grande FMI universitário. Eu vou colocar link aqui na descrição do vídeo, tá? E o Jones Manuel fez um comentário sobre o texto do professor Vladimir Safatli, endossando e agregando alguns novos elementos. E eu vou dar meu pitaco também, né, nessa questão. A primeira coisa, né, é a gente precisar um pouco melhor o que é a decolonização. Não é qualquer um que se levanta contra empreendimento colonial, tá? Então nós não vamos falar que lá Zumbi dos Palmares foi decolonial, Frantz Fanon foi decolonial. Não, decolonial não inclui toda e qualquer pessoa que lutou contra a colonização ou que luta contra a colonização. Essa é só um artifício, né? E é um significado em amplo sentido que de alguma forma recruta todo aquele que lutou contra a colonização de alguma forma ou que criticou a colonização como decolonial. Não, não é disso que se trata, tá? E isso aí gera grande confusão, porque você vai falar qualquer crítica contra o decolonialismo, tem gente que mal sabe o que é o decolonialismo, mas acha que você está defendendo os colonizadores, né? O decolonialismo é uma corrente teórica com data de nascimento, com pai e mãe, né? Precisamente lá nos anos 80, 90, partindo de Aníbal Quijano, de Walter Mignolo e companhia, que foi se espraiando a partir de universidades americanas, dos estudos subalternos, americanas não, vou corrigir aqui, estadunidense, a correção mais que necessária nos tempos atuais, né, gente? Bom, então, esclarecido isso, a gente tem que afirmar, e o texto do Safatli e o vídeo do Jones falam isso tranquilamente, né? A gente tem muita história de pensamento contra-colonial, pós-colonial, anticolonial, anti-imperialista, antes do decolonialismo. E eles não se incluem facilmente no decolonialismo, porque a marca do decolonialismo é um trabalho, sobretudo, em relação à ideologia, ou seja, descolonizar o pensamento, a epistemologia, as cosmovisões dos chamados povos subalternos, tá? Então, localizada essa questão, eu queria agregar algumas coisas que eu acho que, modestamente aqui, eu acho que faltou o Safatli e o Jones darem um peso maior para essas questões, tá? Primeira questão, tá? Não é que eles não falaram disso, tá, gente? Mas é o que eu acho que vale a pena ressaltar mais ainda. Existe na teoria decolonial um apagamento das classes sociais. Ou seja, você trata a Europa como se todo mundo na Europa fosse um branco, rico e escravizador. É como se a Europa fosse achatada, terraplanada. Na verdade, essa terraplanagem social é um procedimento do decolonialismo para todos os povos do mundo, inclusive para os povos subalternos. Então, o europeu passa a ser visto de uma única forma. Não tem classe na Europa, não tem pobre na Europa, não tem explorados na Europa. Todos os europeus são exploradores, racistas, colonizadores. Do outro lado, como não poderia deixar de ser, todos os povos subalternos são oprimidos. Eles não têm classes, eles não têm exploração, eles não têm elites, eles não têm contradições internas, né? Reparem que dessa forma a gente vai cair onde? Num esqueminha bem colonial, bem cristão, bem católico, de bem e mal, de maniqueísmo. Então o mal todo está contido na Europa e toda a virtude do bem está contida nos povos subalternos, né? Desaparece toda a complexidade. Então, assim, vocês reparam que é o mesmo procedimento do colonizador? O colonizador apagava todas as diferenças, são todos índios, né? Você pode trocar por indígenas, mas são todos iguais, sem complexidade, são todos africanos. Não tem etnias diferentes, não tem contradição interna, não tem classe social. É o mesmo procedimento do colonizador com o sinal trocado. O que antes era visto como negativo passa a ser positivo e vice-versa. E eles não se dão conta disso, de quanto eles estão pensando numa chave que é extremamente maniqueísta, típica do colonialismo. Então, por exemplo, isso vai dar no quê? Como é que você vai entender o processo de escravidão sem entender que na própria África a escravidão já existia, seja a escravidão dos árabes, né, contra a África negra, né, seja a escravização fruto de guerras e conflitos internos na própria África. Você não entende como é que os portugueses, espanhóis e europeus faziam a compra
de escravizados na África, sem entender que a escravidão já existia ali. Mas se você não vê contradições, você não vai ver classes, você não vai ver exploração, você não vai ver opressão na África. Então você não vai enxergar isso. Para dar alguns exemplos históricos a mais, eu já gravei um outro vídeo falando, por exemplo, da conquista da América na região, que é o México hoje. Você não vai entender a conquista daquela região sem entender que o Império Azteca tinha diversas classes sociais, dominadas, escravizadas, submetidas à servidão, e que boa parte delas se aliou aos espanhóis contra os astecas. Por quê? Porque você não vai ver complexidade, você vai ver tudo entre bem e mal. Você não vai também entender os conflitos entre os indígenas aqui onde é o Brasil. Tupinambás e tupiniquins estavam em guerra, eram rivais. Uns se aliaram com franceses, outros com portugueses aqui no litoral. Então não significa ignorar o papel de colonizador e colonizado, mas significa não forçar a barra. Não dá para a gente falar em africanos, ou pensamento africano, ou um conceito de Ubuntu único para uma região onde cabe a Rússia dentro, onde a gente tem dezenas, centenas de etnias, de idiomas, de dialetos, de compreensões de vida diferentes, de cosmovisões diferentes. Então, percebam como é complexo, né? Você tenta expulsar o colonizador pela janela e larga a porta aberta. Então você uniformiza os indígenas, você uniformiza os africanos, você supõe que existe uma visão de mundo única na cultura africana ou na cultura indígena, a pretexto de combater o eurocêntrico europeu. Pois bem, tem mais uma questão que essa passou batido tanto pelo Safatli quanto pelo Jones, que o Safatli aponta o seguinte, né, que o pensamento anti-imperialista, anticolonial, nasceu associado a lutas de libertação, né, na África, nas Américas, na Ásia, etc. Ao passo que a teoria decolonialista surgiu da academia, ela não está calcada em nenhum grande movimento, embora tenha gente nos movimentos que acabe dialogando com essa teoria, né. Eu diria um pouco mais. Como a teoria decolonial nasce na academia, ela contém aí um viés que eu chamo de educacionismo, né? Que tem gente que já já conceituou esse educacionismo. O que é esse educacionismo? É você ter como prática transformadora, como estratégia transformadora, aquilo que você faz, que é trabalhar com o mundo das letras, trabalhar com as ideias, trabalhar com o ensino. Não por acaso, boa parte dos decoloniais advogam o letramento. Então você vai fazer letramento disso, letramento daquilo, de X, de Y, de Z. Porque é aquilo que você já faz, né? Afinal de contas, você vem do meio universitário. Então, o grande foco do decolonialismo, como estratégia de ação, entre aspas, é a educação. É a conscientização. A gente pode chamar de letramento, pode chamar de curso de formação, pode chamar de roda de conversa, pode chamar de vivência, mas é uma atividade de diálogo, de leitura, de formação. Não é necessariamente uma ação, né? A não ser que a gente iguale aqui leitura, formação com ação. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso faz parte do processo de luta, mas educação e conscientização não é a própria luta. Aliás, às vezes a gente se educa na luta sem passar por nenhum processo de sala de aula ou de leitura, nos moldes mais de bancos escolares e acadêmicos. Agora, essa estratégia de letramento, de conscientização, de formação, ela é tributária dessa coisa maior que é o educacionismo como estratégia geral de transformação da realidade. Então a gente vai educar as pessoas, a gente vai formar as pessoas, a gente vai mudar a consciência das pessoas, a gente vai resgatar cosmovisões, a gente vai fortalecer visões alternativas. Percebem que tudo isso está no campo do pensamento? Agora me digam, qual é a corrente filosófica de pensamento que privilegia as ideias como motor das transformações sociais? É nada mais, nada menos que o liberalismo. O liberalismo mais burguês, o liberalismo burguês e eurocêntrico. Então, de novo, além das coisas anteriores que eu falei, a gente tem na própria estratégia e forma de agir do decolonialismo, agir, eu coloco aspas aqui,
uma estratégia que é totalmente refém do liberalismo, porque ela é idealista, porque ela é conscientizadora e porque ela não privilegia as questões sociais e econômicas da realidade. Como é que a gente pode pensar em transformar as epistemes ou transformar as ideias, que é importante, e esquecer que a gente ainda vive um processo de colonização no plano econômico, no plano político? Muito do discurso decolonialista trata a realidade como se fosse assim: a gente superou a colonização no aspecto econômico, a gente superou a colonização no aspecto social, no aspecto político, falta a gente superar a colonização no aspecto do pensamento, na epistemologia. Só que não, gente. O acordo Mercosul e União Europeia, que foi assinado agora recentemente, é um acordo colônia-metrópole. É um acordo que faz a gente regredir para a posição de exportador de matéria-prima e de minério e importador de produto tecnológico e industrial. É uma atualização do pacto colonial. Mas você dificilmente vai ver alguma análise ou alguma opinião dos chamados decoloniais falando do acordo Mercosul-União Europeia. Por quê? Porque eles estão centrados em outra esfera, que é a esfera do pensamento. Eu vejo mais o decolonialismo como sintoma do que como uma proposta em si. Talvez seja o sintoma da dificuldade que grande parte da esquerda tem, e aí todos nós estamos incluídos, em gerar estratégias que ataquem os problemas práticos, os problemas do dia a dia da população. E aí a gente se refugia naquilo que a gente já faz, que é estudar, que é fazer formação, né, que é tratar das questões das epistemes. Então, para fechar, né, o decolonialismo trabalha com uma chave interpretativa de bem e mal, maniqueísta, típica do colonialismo. O decolonialismo faz uma terraplanagem niveladora dos povos subalternos. O terraplanismo deles também se aplica à Europa, que deixa de ter exploradores e deixa de ter explorados. Vou fechar com o último exemplo aqui. O Haiti foi o último país desculpe, estou me confundindo já. O Haiti foi o primeiro país daqui na América Latina que fez uma independência. Essa independência foi protagonizada por escravizados. E a sua principal liderança recebeu educação na França durante um tempo. Boa parte da independência do Haiti se faz baseada em ideias radicais do iluminismo presentes na Revolução Francesa. A gente, hoje em dia, se fosse decolonialista, diria que eles não deveriam ter feito a independência, porque eles se valeram de ideias que vêm da Europa, ideias de igualdade radical aplicadas ao contexto colonial. Deixa essa daí para fechar.